bênçãos irão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com essa palavra bíblica que nos fala da história de Jesus, que ele se humilhou para estar conosco e foi obediente ao Pai até ao ponto de entregar a vida. Com essa palavra nós desejamos a todos uma boa noite. Que bom que nessa noite você também entrega a sua vida a Deus e está aqui para, em conjunto com esta juventude, com esta comunidade, render culto ao nosso Deus, o Deus e Espírito Santo, o Deus Criador do céu e da terra, e daquele que vem todo o nosso socorro e auxílio. Seja muito bem-vindo e vamos em conjunto este hino, junto com essa juventude, como a água cristalina. Podemos cantar em pé mesmo, como a água cristalina de um rio que vai para o mar. A minha alma vai a ti só para te adorar. Água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. E convido a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, tu que és o nosso auxílio, a nossa paz. Agradecemos porque nos reúnes como tua comunidade nesta noite, neste dia. Tu que nos chamas em meio às nossas histórias de alegria, dores, para estarmos diante de ti, para ouvir novamente a tua voz. Assim como o povo de Israel
no deserto e encontrou água na rocha. E assim como Jesus ofereceu água à mulher junto ao poço, também nós chegamos a este culto com sede. Temos sede de sentido, sede de esperança, sede de consolo e de vida nova. Por isso pedimos, dá-nos a tua água, para que o nosso coração seja renovado com a água da vida. Recebe nesse momento, Senhor, cada pessoa que aqui se encontra. Acolhe os jovens que buscam um caminho, fortaleça-os nas suas decisões de vida. Abraça aqueles que neste momento estão alegres e gratos. Sustenta, Senhor, aqueles que atravessam sofrimento, dúvidas e angústias. Consola especialmente as pessoas que estão enlutadas, carregam saudades profundas daqueles que partiram. Lembramos, Senhor, as mulheres de nossa comunidade, do nosso mundo. Agradecemos pelas suas vidas, pela sua fé, pela coragem do seu serviço. Que a tua bênção fortaleça cada mulher, que a tua justiça transforme o mundo onde ainda há violência, desrespeito e desigualdade. Abençoa, Senhor, este culto. Abençoa a tua palavra e fortalece a nossa comunhão contigo mediante a tua ceia. Por Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos ouvir a palavra do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 14. Assim escreve o Evangelho de João, na Bíblia da Igreja, do Novo Testamento, para aqueles que querem acompanhar. João 4:5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava a fonte de Jacó. Cansados da viagem, assentaram junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É porventura maior do que Jacó, o nosso pai, deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus, que diz que em Jesus nós temos a fonte da vida que jorra para a vida eterna. Respondemos a esta palavra cantando o hino: Deus enviou o seu Filho para sofrer em meu lugar. Seu Filho amado para sofrer em meu lugar.
cruz sofreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico para a pregação dessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 17, os versículos 1 a 7. Êxodo, lá no início da Bíblia, Antigo Testamento, 67 do Velho Testamento. Êxodo 17, 1 a 7. Assim nos diz, então, esse texto: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel.
E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Querida comunidade, esse texto aqui, ele é um aviso para nós. Ele é um aviso para nós. Lá, muitos séculos mais tarde, o Novo Testamento, em Coríntios, diz que esse texto aqui, essas coisas aconteceram ao povo de Israel, a esse povo, como exemplo. E foram escritas, registradas na Bíblia, para advertência nossa. Ou seja, registradas para nos avisar. Nos avisar. Tem aquele ditado que diz: quem avisa, amigo é. Assim eu entendo a mensagem dessa noite. Deus quer ser o nosso amigo e nos avisar de algo. Nos avisar de algo. Então vamos prestar bem atenção no que Deus quer nos avisar. Eu dividi essa pregação, eu resolvi trazer ela versículo por versículo para então resumir e chegar a esse aviso que ele quer nos avisar com esse exemplo aqui da história de Israel. Vamos ver aqui então o primeiro versículo. Ali diz, então, tendo partido, toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O povo de Israel, o povo de Deus, do qual a gente vem, do qual vem Jesus, eles estão peregrinando. Para onde estão indo? Para a terra prometida. O grande sonho deles de ter a sua terra, o seu lugar. Não serem mais escravos, eles estão indo para o melhor destino que podia existir. Mas nessa peregrinação tem paradas. Tem paradas. Quem é que manda eles parar? Quem manda eles parar? Segundo o Senhor. Eles paravam aonde Deus mandava eles parar. Então, eles pararam ali em Refidim, nesse trecho do deserto, porque Deus mandou eles parar ali. E o que não tem nesse lugar? Água. Não tem ali água. Deus podia ter mandado eles parar em outro lugar, não é verdade? Nessa peregrinação rumo ao destino perfeito, à terra prometida, tem paradas. E uma dessas paradas é um lugar onde não existe água. Não existe água. Eles vão chegar lá, e eles de fato chegaram. Alguns. Mas eles vão ter que parar em lugares como esse, onde não existe água. Pensa um pouquinho nisso na tua vida. Que lição já é isso para nós, né? Nós também estamos indo rumo ao... Também estamos indo, né? Ou alguém aqui vai ficar... Não, né? Estamos indo. Cada dia mais perto, né? Como diz alguns hinos. Cada dia mais perto. E também Deus nos dá muitas paradas nessa peregrinação. Quais são as paradas da nossa vida onde não existe água? Onde não existe água. Às vezes Deus nos coloca lá onde não existe água. E o que a gente precisa aprender com isso? Vejam. Aí vem o versículo 2, né? Muito interessante isso aqui. Pela primeira vez para fazer essa pregação, eu meditei sobre essa palavra que aparece aqui nesse versículo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber.
Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O povo, nesse dia, nesse episódio, o povo tenta Deus. Tenta Deus. O que é tentar a Deus? O que é tentar a Deus? A Bíblia é muito clara que existe algo que nós não podemos fazer. Não nos é permitido. É pecado e talvez dos mais graves. Isso é tentar a Deus. Lembram quando Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto e ele foi tentado pelo diabo. Primeira coisa que disse ao tentador: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Deus não pode ser tentado. Isso é um pecado gravíssimo que o povo aqui cometeu. Em que consiste essa tentação do povo? Vamos tentar entender um pouco isso. Vamos olhar o versículo 7 final. Vocês podem acompanhar na Bíblia, mas também está aqui, para a gente entender isso. Olha só. Ali diz: e chamou o nome daquele lugar Massá em Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Faltou água. E eles pensaram: Deus não está aqui. Deus não está aqui. Eles começaram a duvidar da presença de Deus porque faltou água. E a água aqui significa o quê? Uma necessidade básica, né? Que nós também temos. O que são as necessidades básicas da vida? Água, comida, moradia, né? Vestuário, saúde, são as coisas básicas. E faltou isso. E o povo disse: Deus não está aqui. Deus não está aqui. Faltou algo, uma dificuldade. E eles começaram a duvidar da presença de Deus, do amor de Deus. Quantas pessoas também na sua vida, ainda nos dias de hoje, quando vem dificuldades que todos nós nessa peregrinação vamos enfrentar, se começa a duvidar da presença de Deus ou do amor de Deus. Quando pessoas em meio a uma crise na sua vida diz: Deus não ama a minha família. Isso é bobagem. Ou começa a duvidar da existência de Deus porque as coisas não se resolvem. Assim o povo de Israel estava, porque faltou uma necessidade física. Deus não está entre nós. Deus não está aqui. E isso é tentar a Deus, é querer uma prova da existência de Deus. É como se dissesse: Deus, você está aqui entre nós, então cura a minha saúde. Me dá emprego. Resolve o problema financeiro. Resolve a situação dos meus filhos. Se tu existe, me dá uma prova, me dá um sinal. Isso, segundo a Bíblia, é tentar a Deus. Um dos pecados mais graves. Em vez disso, o que Deus quer é aquilo que Jesus faz lá na tentação. E 40 dias que ele sente, né? Todos nós sabemos, Jesus jejuou 40 dias. Quantos dias a gente aguenta fazer jejum? Vocês já tentaram? Quantos dias dá para comer? Pois é. Ele vai ser jejum, vocês sabiam? Vai ser jejum até amanhã. Vamos fazer? Não. Não dá, né? Jesus jejuou 40 dias. Pensa na fome, na sede. E o tentador ali lhe oferece tudo. Se tu é Deus, transforma essas pedras em pães. Tipo assim, se Deus existe, então faz um milagre.
Faz um milagre, prova. E Jesus não caiu em tentação. Não tentou a Deus. Não tentou a Deus. Vejam, vamos olhar o 3 para a gente entender mais um pouco disso. Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para dar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? A murmuração, né, a reclamação. Olhem como isso aqui é profundo. Eles estão para a liberdade. Eles eram escravos no Egito, essa história é longa, a gente sempre estuda isso muito no ensino confirmatório, né? Acho que vocês, cada um já teve essa oportunidade. Mas o Egito, para o povo de Deus, representou anos de escravidão. Eles não tinham nem um dia de descanso mais, nenhum. Eles eram escravizados, as crianças deles eram mortas. E eles estavam indo rumo à liberdade. E o que eles dizem aqui para Moisés? Por quê? Por que não deixou nós lá? Por que não deixou nós lá? Eles estão no melhor destino que pode existir na vida deles. Eles, por que não deixou nós lá? Lá na escravidão, em última análise. Muitas vezes na vida das pessoas cristãs também acontece assim. O Novo Testamento é muito claro, quando uma pessoa se torna cristã, quando a fé vem o quê? Alguém saberia dizer o que vem junto com a fé? A glória? O que vem? Nós estamos na época da paixão, né? O que vem junto com a fé? A cruz. Não é isso que o Novo Testamento diz? Toma a sua cruz e siga-me. Jesus em nenhum momento prometeu que não teria cruz para o cristão. A cruz, ela inclusive vem junto com a fé muitas vezes. Porque a pessoa agora vai lutar pelo evangelho e isso vai trazer cruz. E a pessoa, quando ela entra na vida de fé, ela começa a ver as dificuldades e ela faz que nem o povo aqui. Ela diz: ai, por que eu não fiquei lá? Por que eu não me envolvi? Por que eu não fiquei na velha vida? Por que eu entrei na fé, na igreja? Era tão mais cômodo antes. Em última análise, a pessoa começa a duvidar da salvação de Jesus. Por que me salvou, Deus? Por que fez isso por mim? Tão grave como o povo aqui faz. E aí, bem, o versículo 4 aqui mostra a situação do líder, né? Moisés clamou ao Senhor: que farei esse povo? Só resta apedrejar-me. O povo estava a ponto de apedrejar Moisés. Tamanha a indignação deles. E Moisés era um ser humano também. E ele reclama com Deus: o que eu faço com esse povo? Meio que ele está indignado, né? Ele diz assim: Deus, por que tu me bota essa responsabilidade? Em outros momentos ele vai dizer. Moisés, como líder, também fraqueja. E aí vem o que Deus faz. O que Deus faz com esse povo. Vamos olhar agora o versículo 5. Ele diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Que interessante isso aqui. Dito assim para Moisés: vai sozinho. Vai. Ele diz: leva os anciãos. Leva a gente junto, vai junto, vai em comunidade. Isso também é uma tremenda lição para nós, porque vida de fé, a gente precisa uns dos outros para nos apoiar. Deus não queria que ele fosse sozinho. Deus queria que ele levasse os anciãos. É o mesmo termo que depois no Novo Testamento é usado para presbíteros. Pessoas que lideram, tem que ser em conjunto, nunca sozinho. Olha, a música ia ser bom, eles nem iam querer vir. Tem que ser em conjunto, comunidade, é assim que Deus quer. E Deus diz: leva junto contigo mais pessoas para te ajudar.
para serem testemunhos. E mais, isso aqui merece muito mais pregações sobre esse detalhezinho aqui, mas hoje nós vamos só pincelar. Ele diz, leva também o que ali junto? A vara, que também em algumas traduções pode colocar, está ali no 5. O bordão, o cajado, leva junto esse bordão. Se vocês estudar a história do povo de Israel, vão ver que várias vezes Deus mandou Moisés usar esse cajado, esse bordão. Leva junto. Deus não precisava disso, ele podia dizer, vai lá Moisés com a tua mão, só a tua presença. Mas ele diz, não, leva o bordão junto, leva a vara junto. Esse bordão aqui, ele foi usado lá nas 10 pragas. Lembram as 10 pragas, né? Uma delas é que o rio Nilo foi transformado em águas de sangue. E Deus mandou Moisés usar essa vara para transformar as águas em sangue. E a mesma vara para ferir a rocha e sair água para saciar a sede do povo. O que isso nos ensina? Deus usa instrumentos. Instrumentos. Ele não age sem instrumentos, ele usa instrumentos, como aquele bordão. Um instrumento que uma hora é juízo, agora ele é para graça. Para dar água, para abastecer, para saciar a sede do povo. A gente poderia dizer assim, mesma coisa que a palavra. Ela é um instrumento de Deus. Um instrumento que para aqueles que rejeitam, ela traz juízo. Ela traz condenação. Para os que ouvem e praticam, ela traz a salvação. Mesma coisa que aqui, o bordão, a vara. A ceia, o apóstolo Paulo vai dizer, se a gente come e bebe sem discernir, sem fé, sem querer servir a Jesus, a gente come e bebe juízo. Assim diz lá no Novo Testamento. Mas se a gente vem dignamente, isso é, com o coração crente e recebe a ceia do Senhor e se dispõe a servir a Jesus, a gente recebe para a nossa salvação. Isso que já acontece também aqui. E o versículo 6, talvez é o mais importante desse texto aqui. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirá e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ele é chamado com aquele bordão a ferir o quê? A rocha. A rocha. Quem deveria ser ferido aqui, se a gente fosse olhar a lógica da justiça? Quem deveria ser ferido aqui? O povo, né? E não tinha paciência e não queria acreditar na presença de Deus. O povo devia ser ferido. Mas Deus fere quem? A rocha. Fere a rocha e dessa rocha sai água que vai trazer vida de novo para esse povo. Muitos séculos mais tarde, no Novo Testamento, essa passagem bíblica foi explicada. E o apóstolo vem e diz em 1 Coríntios 10, eles beberam uma fonte espiritual, uma pedra que eu seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Pensam a profundidade, Cristo já estava aqui. Estava aqui. E eles já podiam beber desse manancial que foi lido aqui no texto bíblico, que a mulher samaritana, depois Jesus diz para ela, quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. O povo deveria ser ferido, esse juízo recai sobre a rocha. Jesus, inocente, nunca caiu em tentação, não cometeu nenhum pecado, foi ferido no nosso lugar. E Deus o transforma na pedra principal, a pedra angular, sobre a qual nós recebemos a salvação.
Querida comunidade, eu disse no início, e agora eu vou para os finalmente, que esse texto foi escrito para nos avisar. Para nos avisar. Para nos avisar do quê? Para nos avisar do quê? Também nós vamos atravessar em nossa vida muitos lugares sem água. Sem água. Deus, nessa caminhada rumo ao nosso destino final, muitas vezes Ele vai nos fazer acampar, como o povo lá. Parar. E nessas paradas, muitas vezes, nós vamos experimentar dificuldades, provações, e como aconteceu aqui também para o povo. E isso não é acaso, segundo esse texto. Isso é Deus nos fazendo parar ali. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu sei que teria exemplos aqui na comunidade mesmo. Se fosse pedir para cada um de vocês, qual é a parada da tua vida que Deus te fez atravessar também desertos? Lugares sem água, né? Às vezes a morte de um irmão, de uma irmã, né? Uma doença. N lutas. Eu sempre me lembro da história de Lutero, o nosso reformador. Martim Lutero, ele teve 6 filhos. 6 filhos. 2 filhas. E 4 meninos. Essas 2 filhas, as 2, faleceram. As 2 filhas. Uma, bebezinho, e a outra na adolescência. A Madalena. A Madalena faleceu na adolescência. Lutero então acompanha, ela teve um longo período doente. E ele acompanha todo esse leito de morte, e para ele foi um golpe muito duro. A morte dessa segunda filha. Mas quem já leu alguma coisa que Lutero escreveu, vai ver que em nenhum momento ele duvida da presença de Deus e do amor de Deus. Em nenhum momento, apesar de perder as 2 filhas. Um golpe, ele entra em depressão, ele adoece inclusive, mas em nenhum momento ele tenta Deus dizendo: Deus, tu existe ou tu está aí? Tu me ama? Nenhum momento. A sua confiança continua inabalável. Em Deus, na presença de Deus. E é esse o aviso desse texto para nós. Esse é o aviso desse texto para nós. Em nossa peregrinação pela vida, também nós vamos atravessar desertos, lugares de água, dificuldades. E ali, nesses momentos, é que Deus nos chama a ficar confiantes, na certeza de que Ele está conosco, de que a sua presença está entre nós. Como nós tivemos há pouco tempo o lema da igreja: eis que estou convosco todos os dias até o fim. Até o fim. Hoje, concretamente, através da ceia do Senhor, aqui ele se dá a nós. Ele nos segue, nos acompanha. Nenhum momento ele disse: vocês não vão atravessar dificuldades, mas eu vou estar com vocês. E talvez o aviso também é de que essas coisas vêm na nossa vida para nos provar. Para nos provar. Para ver se realmente nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a gente crê, a gente se engajar quando está tudo resolvido, né? Mas lembram que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A nossa preocupação primeira é buscar o reino de Deus. Não as necessidades materiais. Essas Deus vai organizar a nossa vida, vai nos dar saúde, vai nos fazer trabalhar, vai nos ajudar. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
comunidade, fé é a gente atravessar lugares sem água e ficar firme, ficar forte e confiante. E ainda poder ter, quem sabe, uma palavra de alegria às outras pessoas. Vamos continuar. Deus está conosco. Deus está nesse lugar. Deus nos ajuda e nos agracia. Que assim seja. Amém. Vamos cantar agora um hino que tem a ver com isso, né? Que a gente possa cantar de coração e já pedir a Jesus que Ele nos ajude a nos manter firmes, mesmo em meio a tempestades. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus louvam a excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Todo mundo. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A palavra de Deus diz: bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a ceia de Deus. Palavra de Apocalipse 19:9, 19:17. Com esta palavra, convidamos todos aqueles que querem participar da ceia neste momento e nos despedimos daqueles que nos acompanharam de sua casa. Um abraço a todos vocês, pessoas de perto, sempre acompanhando. Que Deus fique também com vocês e que encontrem sempre nessa comunidade a palavra que vocês precisam. Que Deus vos guarde e acompanhe. Convido a comunidade a colocar-se em pé, preparando para a ceia, a termos um momento de confissão de pecados.